Este é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Olá pessoal, nós estamos aqui em mais de um episódio do ConimaCast. E hoje o Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem tem um convidado muito especial a todos nós. Meu nome é Carla Sayum, diretora, e eu hoje tenho aqui como convidado um amigo querido, Dr. Marcelo Baiocchi. Olá Marcelo, tudo bem? Olá, Carla. Tudo bom? Prazer estar com vocês aqui no ConimaCast. Para mim é uma honra muito grande e podermos falar um pouco mais de conciliação, arbitragem, né? Da experiência que nós já tivemos. Claro. Para o pessoal entender quem eu estou aqui hoje no convite, eu tenho, além de um amigo, um expoente, né? Meu querido Marcelo Baiocchi, também aqui conhecedor da área de arbitragem, não só conhecedor, mas como fomentador isso no estado de Goiás há mais de 20 anos. Marcelo é graduado em Direito pela Universidade Católica, a PUC Goiás. Como perfil profissional, um pouco dele aqui, só um mini currículo. Presidente da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, a FEComércio, 2018 a 22 e depois de 22 a 26. Olha aí quem está na nossa frente. Diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 2018 a 2022. Vice-presidente da Confederação Nacional de Comércio também, que foi reeleito 22 a 26, presidentes do Conselho Regional do SESC, SENAC, membro titular dos Conselhos Nacionais do SEC, SENAC, até 2026, presidente do Sicob, Sistema Sicob-Cred, até o presente momento, presidente do Sicob Goiás Central até o presente momento. E, além disso, foi também presidente do Secov Goiás durante muito tempo, inclusive sendo ele aquele que abriu os caminhos do Secov com a instituição da segunda Câmara de Arbitragem em Goiânia, que tem aí mais de 20 anos de atuação. É com essa pessoa, assim, de destaque que a gente vai conversar hoje. Será que eu dei conta de tudo, Marcelo? Sim, Carla. Só faltou falar que desde que nós começamos com a antiga Corte de Conciliação, hoje Câmara, né, lá dentro do Secov, você representando dignamente a OAB, sempre esteve do lado nosso, apoiando a implantação desta Câmara. Sim, a gente tem aqui essa experiência, né, no estado de Goiás, fazendo uma arbitragem que eu falo, que é uma arbitragem democrática, né, Marcelo, alcançando aí o setor imobiliário, de locação, que hoje, ao nascedouro dos condomínios, das incorporações, hoje trazem a sua cláusula arbitral, a cláusula compromissória. Eu queria que você me falasse um pouco, Marcelo, dessa sua visão tão assim significativa para o nosso estado, quando você conheceu da arbitragem e quando você entendeu que isso seria um ponto, um divisor de águas no nosso estado. Quando eu falo para as pessoas que nós temos hoje na nossa Câmara aqui 5.000 processos, e aí a gente fala tanto em mediação, conciliação e arbitragem, para solução de conflitos na área de incorporação, condominial, associação. Queria que você me dissesse um pouco sobre isso. Bom, Carla, acho que vale a pena até um breve histórico, né, dessa Câmara, né, porque da onde surgiu, né, a troco de que nós temos hoje esta Câmara que pode-se dizer, por volume de processo, é a maior da América Latina, né? Sim. Lá em 95, eu presidia o Secov e foi lançada, então, a primeira Corte de Conciliação e Arbitragem em Goiânia, que foi a da CIEG, e nós fomos compelidos a buscar informações. Foi quando eu pude estar, primeiramente, com o presidente do tribunal naquela época, que era o desembargador Homero Sabino, que nos encaminhou ao juiz
supervisor das cortes, que era o doutor Vitor Barbosa Lenza, que depois veio a ser desembargador e presidente do tribunal. E, conversando, nós, então, tivemos o apoio do Tribunal de Justiça para podermos instalar a segunda Corte de Conciliação e Arbitragem em Goiânia, dentro do Secov. E nós, assim, o fizemos, e lançamos com apoio num convênio do Tribunal de Justiça, Secov e OAB, que foi fundamental esse tripé para que ela pudesse nascer e crescer. No início, os empresários desconfiavam muito, né? Uma justiça privada, uma justiça paralela, mas aos poucos nós fomos adquirindo a confiança, nós tivemos o apoio e a dedicação de duas pessoas muito importantes nisso, além do apoio do Dr. Vitor Barbosa Lenza, o Dr. Renato Barbosa Lenza, por acaso irmão do Dr. Vitor, né, um advogado, bacharel em Direito, ele veio presidir a corte para nós, com muita competência, e o Israel Barreto Rocha, que é o nosso superintendente, que também é advogado, e deu todo o apoio para que a gente crescesse. Então, a gente começou com uma corte com 2, 3 processos ao mês, e eu, como advogado também, né? Eu até brinco que a minha OAB já está ficando das antigas, a minha OAB é Nossa! 10.456, então, desde 98, sou inscrito na ordem, e então sou apaixonado no direito, advoguei por 3 anos, eu tinha um escritório e a imobiliária, e chegou um momento que eu tive que decidir por qual caminho iria trilhar, e acabei indo para o mercado imobiliário, e não me arrependo, apesar de eu ter dentro da minha empresa um escritório de advocacia, que eu sou sócio, que cuida do nosso passivo ali de contratos, né? Mas aí a corte, então, começou a funcionar e a gente começou a promover junto aos empresários aos condomínios. Então, hoje, eu posso afirmar que 90% das empresas do mercado imobiliário, principalmente, vários condomínios, têm suas cláusulas compromissórias indicando a segunda corte. Razão pela qual a hoje segunda Câmara de Conciliação e Arbitragem tem aí quase 6.000 processos por ano, e que corresponde a 500 todo mês, que, segundo dados do próprio Dr. Vitor Barbosa Lenza, que consta no seu livro de arbitragem, é o movimento de uma vara civil não especializada em Goiás. E isso tudo nós desafogamos o judiciário, principalmente pelas causas são de pequena monta, né, que é cobrança de taxa de condomínio, locação, loteamento, rescisão de contrato, e a gente consegue dar celeridade com índice de 80% de conciliação, né, que é um índice muito acima do que historicamente se tem no judiciário, que é algo em torno de 35%. Então, sou um apaixonado pela arbitragem e entendo que é uma grande solução para desafogar o judiciário e poder o judiciário tratar daquelas causas mais complexas, que envolvem direito de família, que envolve direito de não disponível, e as conciliações tornam, então, um instrumento justo, rápido e barato para as demais partes envolvidas nessas ações. É isso aí, Carla, um pouquinho que eu gostaria de salientar sobre a Câmara. O que é mais importante disso, né, Marcelo, e por que eu falo aqui em nome do CONIMA? Porque também, quando a gente teve a oportunidade de estar também como superintendente do CONIMA, fiz um convite à, então, corte para se tornar Câmara e também ser associada ao CONIMA, né? Ou seja, isso foi muito importante também para esse passo além da Câmara, né? Que hoje é a segunda Câmara. E quando você fala isso pelos números, algumas pessoas falam, nossa, mas tudo isso é arbitragem? A gente disse o seguinte, alguns são, mas procura, inclusive, né, as pessoas procuram também, não só as empresas, isso é muito importante também dizer, os contratos hoje de escritórios, de empresa, né, que estão também na segunda Câmara,
justamente por isso, por essa possibilidade de se ter ali uma conciliação num tempo maior, com um tempo muito mais célere, né? Porque hoje você sai de lá com uma data para você ter essa conciliação, e como você disse, os índices ultrapassam 80%, né? E então a gente tem esse caminho aqui, que eu digo, inclusive, que não é só para tirar do judiciário, mas fazer com qualidade, né? É uma jurisdição com qualidade, né? Não é algo além, não é um braço, né? É uma justiça privada com qualidade. Mas vamos lá, Marcelo, você que está aí, que viaja pelo mundo, né? Hoje, através da federação, a gente do Sistema S, né? Que você está à frente. Para o Sistema S, você acha que os meios de solução de conflitos, elas realmente são o caminho para a gente poder solucionar tantas questões que envolvem? Hoje a FEComércio está com 33, né, associados. Como é que você vê isso para o Sistema S, para aqueles que compõem? Sem dúvida nenhuma, Carla, o meio de conciliação e arbitragem, principalmente para os 33 sindicatos que compõem a Federação do Comércio, temos que salientar que o comércio de bens, serviços, turismo, que é o que a gente representa, né, representa 65% do PIB e da geração de emprego, se não me engano, é 55%. E nós somos formados por 95% de empresas de pequeno porte. Então, são empresas que têm maior dificuldade de ter acesso ao judiciário, a grandes bancas de advogado, e, com certeza, dentro de um ambiente igual à nossa segunda Câmara de Conciliação e Arbitragem, dentro do Secov, ele tem muito mais condições econômicas, porque o protocolo é um valor fixo, né? E muito aquém, mas muito aquém da justiça comum. Principalmente a nossa, né, Marcelo? Aqui o Estado de Goiás, que é A considerada a mais nossa, cara da do segunda Brasil, né? Câmara, é muito barato, perto da justiça comum aqui em Goiás, que é muito cara. E tem a vantagem de poder propor, às vezes até com o advogado da sua empresa, sem precisar se preocupar em envolver grandes nomes, né, do direito, nada contra os grandes nomes, mas os grandes nomes acabam não sendo acessível a todo empresário, mas a vantagem é que a gente consegue ser um instrumento de justiça mesmo, né? É uma justiça privada, mas uma justiça que tem os princípios da justiça pública, né? Que é ter a isenção nas decisões. E, As assim, garantias, né, Marcelo? Você tem ali todo um par e passo, né? Ou seja, você tem ali um título, né? Você constitui um título, né? E principalmente você estimula o empresário a sentar para conversar, né? Que a gente tem visto isso, com todas essas dificuldades que a gente passou, né? Aproxima mais, né? Você não acha isso? e a vantagem, né, Carla, eu acho sim, eu concordo. E, assim, a vantagem que eu vejo dentro do ambiente de conciliação e arbitragem é que as partes podem fazer, dirimir entre si e estabelecer princípios naquele processo, que às vezes não estão previstos na legislação atual, né? Eu fui árbitro, As né? regras, né? As regras, as As partes, regras, né? Autonomia da vontade, né? Que a gente está dizendo. eles têm essa prerrogativa. Eu fui árbitro por uns. Tem que salientar que a nossa Câmara, né, que eu estou citando muito, ela é de 95, quando nós instalamos. Né? Antes da Foi logo, legislação, foi, inclusive, né? foi logo depois veio a lei de arbitragem, um ano só depois veio a lei de arbitragem e a autoria do senador Marco Maciel. Mas eu fui árbitro por uns 15 anos, né? E devo ter aí, como árbitro, pelo menos aí umas 300 sentenças nesses 15 anos, e nunca tive nenhuma sentença anulada, né? Então, assim,
esse é o zelo e o cuidado que os nossos árbitros têm, né? A senhora também é árbitra e A sabe disso. confiança das partes, né, que nos nomeiam, né? Porque às vezes as pessoas falam, você é árbitro, eu falo, não, a gente está, né, A gente convidado sabe. a isso, que aí a confiança eu acho que ela nos traz ainda mais responsabilidade, né? E assim, tem um fato até pitoresco, uma empresa imobiliária discutindo uma situação de um loteamento com os donos da área, e fizemos a primeira audiência de arbitragem, não conseguimos conciliar, e aí tinha fatos na área que eles alegavam, que era objeto da discussão. Falei, vamos remarcar a audiência para o local. Mas a audiência vai ser no local. E fomos para o local do loteamento, um local mais distante, né? E fizemos uma audiência, que aí eu levei o equipamento necessário para a gente realizar lá a audiência, As realizamos, partes concordaram, né? Isso é importante. concordaram, e fizemos audiência no local, conciliamos, chegamos num ponto comum, num acordo, voltamos para dentro da Câmara, da segunda Câmara, e ali trouxemos a termos e todo mundo assinou. O que eu estou dando esse exemplo? Evitou perícia, evitou discutir na hora de perito, evitou de uma série de processos que poderia ter demorado muito mais, uma conciliação. Então, apesar de estar como árbitro, eu consegui fazer a conciliação das partes, saindo do âmbito da sala de audiência e levando para o local para a gente deliberar sobre o assunto. Então, o que eu gosto muito da conciliação e arbitragem, nas minhas empresas, nos meus negócios, todos os contratos que eu faço, seja de locação, de compra e venda, de loteamento, eu indico a segunda corte, porque é um ambiente onde a gente sempre busca o acordo, dentro do princípio que é muito melhor um acordo do que uma boa demanda, né? Eu nem uso péssimo acordo, é sempre bom um acordo que uma boa demanda, É. porque no acordo você já sai do litígio e cada um cuida da sua vida. É, eu também concordo com você. E o mais importante disso aqui, que a gente tem essa vivência no nosso estado, né? Que foi uma coisa sendo conquistada, né? Não é uma coisa imposta. Quando a gente fala compra e venda, então as partes também procuram, né? E elas aceitam aquilo, porque para a gente diferenciar, né, uma boa arbitragem do que não é, ou uma boa câmara, né? Porque aqui a gente tem não só uma câmara de arbitragem, de mediação, de conciliação, né? E que a gente tem o composto por um todo, empresários, né? As pessoas que também fazem seus contratos, né? O meio de locação. Então, a gente tem esse lugar muito precioso para nós, porque ele faz com que as coisas aconteçam. Mas para a gente sair um pouco aqui a respeito, quando você do Sistema S, ou seja, nós temos um volume muito grande, né, de empresários e de pessoas envolvidas nisso, né? Então, e quantos conflitos ali tem que hoje estão sendo resolvidos? Mas eu queria entender assim, seria interessante para a federação, que a gente está falando aqui do Secov, né? Também ter uma câmara de mediação? Você acha que isso seria um projeto importante também para o AFEComércio como um todo? Sim, Carla. Sem dúvida que a gente poder promover esse acesso ao empresário é muito interessante. Mas eu sempre digo, por esses anos que eu estou na liderança aí classista, estando na presidência da Secov, hoje eu estou na presidência da federação, eu sempre digo que a instituição, a entidade vai prestar os serviços e vai ser do tamanho que os seus associados desejarem. Eu, quando estive no Secov, vários dos serviços que hoje lá tem foram implantados na minha gestão, como a própria Câmara, como o Secov Med, e outras, o Unisecov, então outras ações que a gente tem lá. Mas outros serviços também nós implantamos e não emplacou, não perpetuou, por quê? O associado não entendeu que era importante para ele e não apoiou. Então, a Federação do Comércio tem na sua base 33 sindicatos
Inclusive, o Secov é associado à federação e eu estou na presidência da federação, indicado pelo Secov. Então, com certeza, os sindicatos podem abraçar essa ideia uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem dentro do Secov pode vir a funcionar bem. Uma que é Sim. muito interessante numa área é a própria área trabalhista, né? Eu vejo que a gente deve investir mais nas mediações e conciliações dentro da área trabalhista, porque às vezes é um contencioso que a empresa carrega que poderia ser aliviado se passasse num ambiente deste. Hoje a gente tem uma dificuldade, né, na legislação que ela tem um limite, né? A gente já tem isso que fala acima de 10 salários mínimos. Eu acho que é um enfrentamento importante que a gente precisa fazer, né, Marcelo? Também dando a possibilidade de vontade das partes. Eu acho que isso tanto para o empresário, tanto também para o empregado. Mas eu acho que essas iniciativas, quando elas vêm de ambas as partes, elas podem fomentar essa discussão, né? Eu acho que a gente tem alguns campos e de trabalhadores que ao longo do tempo também nós mudamos muito, né? As funções que foram criadas, os novos cargos que foram criados, né? A distância que hoje a gente tem, você vê, nós estamos aqui em ambientes diferentes, falando com o mundo, né? Então, eu acho que esse é um avanço importante. Espero sim que a gente avance nisso na nossa legislação para alcançar também a parte do trabalho e, lógico, com a autonomia daqueles que têm o conhecimento. Eu entendo também que isso seja um ponto importante. Nós tivemos há pouco, a ONU, ela fez uma orientação, isso é uma orientação a nível mundial, para que as pessoas procurassem os meios de solução de conflitos, né? E eu achei isso de extrema importância, porque a gente concedeu ao Estado, durante muitos anos, né, o direito de decidir sobre nós. E deixamos um pouco dessa autonomia do que eu e você queremos, né? Então, quando a gente ouve isso da ONU dizendo, olha, procurem resolver seus problemas, e nós temos vivido muitos problemas, né? Desde uma guerra até o mínimo que a gente fala, que é o corriqueiro do dia a dia, né? Você não me entregou alguma coisa, não foi dessa forma, ou nós temos um conflito que seja um cisco no olho, que eu falo, né? E a gente vê, então, essa maturidade mundial trazendo para a gente, dizendo, vamos resolver nossos conflitos. Nessas suas idas aí pelo mundo, você tem percebido isso como um conceito mundial também? Sim, Carla. É visível que os países, principalmente os mais desenvolvidos, né, e países onde a gente vê uma predisposição maior de conciliação, e eu diria que o brasileiro tem isso também, senão nós não teríamos os índices aí na nossa segunda Câmara de mais de 80% de conciliação. Então, o brasileiro não gosta de briga, aquele ditado, dou um boi para não entrar, uma boiada para não sair, não é Isso é bem goiano nosso, né? Então, bem de goiano, para a não nossa sair da terra, briga. né? Hoje em dia ele não prevalece mais, né? Eu acredito que as pessoas hoje estão dando boiada para não entrar em briga. Então, nós temos essa predisposição, a gente vê no mundo inteiro o favorecimento das conciliações e arbitragem, os grandes contratos multinacional, todos têm previsão de câmaras arbitrais, eles evitam recorrer ao judiciário público, né? Eles preferem uma arbitragem privada. Então, nós entendemos que é o melhor caminho. Lógico que a gente passa por uma cultura, né? Não é a cultura ainda do brasileiro de buscar uma justiça privada, né? Eu vejo aqui em Goiânia, nossa Câmara, com 25 anos, né? Não, 95, nós estamos indo para 30 anos, 28 anos já.
de funcionamento, eu vejo que hoje, aqui em Goiás, né, nós temos uma cultura bem arraigada, bem forte de utilização das câmaras de conciliação. Né? É algo até natural, até porque, por desconfiança de muitos, né, por advogados que tiveram seus interesses vencidos, né, até porque alguns advogados preferiam a lentidão do judiciário para ganhar com isso, alguns, frisa-se, tá? Muitos poucos, e acabaram questionando a legalidade, a responsabilidade da nossa segunda corte. Então, nós passamos por processo judicial, passamos por investigação do Ministério Público, e eu falo para os nossos pares, né, a cada decisão, arquivando o processo, a cada decisão dando total legitimidade a nós, né, para mim, isso é uma certidão de garantia de que hoje que a gente faz é correto, certo e justo, legal, moral, né, ético. Então, isso é muito importante. Então, eu vejo que a gente precisa levar essa discussão além das nossas fronteiras, né? Principalmente para dentro do Congresso Nacional. É ali que se decide as leis, é ali que se faz os instrumentos para que isso ocorra com mais facilidade. E o próprio judiciário, pelo menos em Goiás, já entendeu que nós não tiramos trabalho do juiz, nós não estamos aqui para isso. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para dar condições para o judiciário trabalhar nas causas mais complexas que necessita do trabalho de um juiz togado. Isso, e que não seja do jeito que não seja disponível. Marcelo, a gente está quase no final, imagina esse papo aqui tão gostoso, mas eu queria falar, a gente fala muito, né, do nosso estado de Goiás e do agronegócio, né, que é uma aptidão do nosso estado, e aí a gente tem índices, né, muito importantes, e eu queria falar a respeito disso com você, né, pela grandeza e pelo conhecimento que você tem. Então, nosso estado também tem aí despontado nessa questão do agronegócio, que é pujante no nosso Brasil, e que também tem se abrilhantado com a arbitragem, né? E nós temos essa capacidade toda para desenvolver isso no nosso estado. Você concorda? Com certeza. O agronegócio hoje né, é um negócio muito profissional. Né? Nós saímos de um agronegócio no Brasil, em especial no estado de Goiás, onde era uma administração da sua propriedade rural de uma forma muito simplória e rudimentar, para altas tecnologias hoje implementadas, tanto na agricultura, na pecuária, no agronegócio como um todo. Né? Tanto que Goiás desponta na sua produção e o próprio Brasil. Né? Nós somos primeiro lugar em vários itens produzidos hoje, da proteína animal a grãos. Então, o agro hoje é um grande negócio e administrado por grandes empresários. Grande, que eu falo, não é na sua produtividade, né? Porque você tem empresários que plantam 10 mil hectares, 5 mil hectares, mas você tem empresários que plantam aí 100 hectares e tem a mesma tecnologia e mesma grandeza como empresário rural. Então, é um instrumento e que, com certeza, eles têm a disposição e capacidade de entender a utilização de uma câmara na área do agro. E a gente até já tem também isso, né? Rio Verde também se desponta aí com uma câmera na CAN-ACIV, mostrando para a gente e da escolha do próprio produtor, né? E junto com aqueles todos que vêm de outros países, utilizando essa câmera dentro do local onde se produz, né, Marcelo? Isso é muito importante para o produtor e trazer essa realidade próxima, porque aí você tem a confiança, né? Então, eu entendo que o nosso Estado tem demonstrado, como ao todo o país, que o conhecimento, a divulgação e uma boa gestão nas câmaras, ela realmente colhe os bons frutos. E aí, Marcelo, você é um dos responsáveis por isso, né? Me lembro lá em 2007, olha, 97, 2007, quando a gente fundou na UAB,
a nossa comissão de arbitragem, e dela fiz parte como presidente, né? E a gente falou, vamos fazer aqui um congresso? E eu disse, Marcelo, vamos fazer, e nós convidamos e trouxemos os maiores nomes para falar de arbitragem, né? A professora Selma Lemes veio nesse evento de 2007, e a gente pôde trazer toda a nossa experiência, e nós viemos desde lá tratando isso com muita seriedade, né? Quando eu falo essas pessoas, e nosso judiciário aqui também, o presidente também, a gente fez um evento agora em parceria com o Tribunal de Justiça, trazendo o CIARB para Goiás, que é um evento internacional. E aqui o CONIMA, representando o CONIMA, eu quero muito te agradecer, Marcelo, e agradecer a sua confiança, agradecer por fazer parte desse todo, e deixar com você a palavra final, porque você é o nosso convidado. Então, eu queria dizer para você o convite que você faz às pessoas para que conheçam a arbitragem, conheçam os meios de solução de conflito, para a gente chegar aqui nesse momento, com daqui 30 anos, muito melhor do que a gente está hoje. Obrigado, Carla, mais uma vez pelo convite. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui conversando com você, falando em nome do CONIMA, né? E como vocês podem ter observado nas minhas falas, eu sou um entusiasta, tá? Da conciliação, mediação e arbitragem, né? Eu até Principalmente no setor de sindicato, né, Marcelo? Que não é fácil. Principalmente. Né? Imagina juntando 33, né? Então, é para quem sabe conciliar. Tem que saber. Eu defendo até que deveria ter na legislação uma obrigatoriedade de passar por uma Câmara de Conciliação e Arbitragem privada para depois ir para a Justiça Comum, para que as pessoas tenham maior agilidade nas discussões dos seus litígios. Mas obrigado, cara. Obrigado a todos. Obrigado aí pela parte técnica administrada pelo Cleiton, sem dúvida nenhuma. Muito me honra estar aqui com vocês. Podemos falar um pouco desses 28 anos aí de experiência e de trabalho, e a gente colher esses frutos que hoje a gente vê dentro da Segunda Corte de Conciliação e Arbitragem. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada mais uma vez. E a gente vai estar aí para o próximo episódio, né, do CONIMA Cast. Eu espero que as pessoas que entendam um pouco mais, aprendam um pouco mais. O CONIMA hoje tem utilizado esse meio também, que é um meio de divulgação. Então, e também nas nossas plataformas, né, o conima.org.br, enfim, conhecer um pouco mais da gente, e espero que nossos ouvintes e aqueles também que estejam nos vendo possam ter captado o quanto isso é importante para nós. Marcelo, muito obrigada em nome do CONIMA, obrigada como um amigo querido que você é, parabéns pela sua trajetória de vida, espero que aí a gente tenha muito de você ainda no nosso estado, trazendo tantos benefícios e pensando tanto nessa comunidade. Eu realmente sou muito grata a você, muito obrigada, meu amigo, e vamos em frente, que vem o próximo podcast. Até mais, obrigado. Até mais. E este foi mais um CONIMA Cast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do CONIMA, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.